Idade. Ramatiz, na própria terra que vos serve de morada, inúmeras almas têm se destacado em tenra idade, revelando um discernimento superior a muitos adultos. Citamos Mozart, na esfera da música, que aos 5 anos de idade já regia concertos de sua própria autoria. Pergunta: quais as características físicas da criança marciana? Ramatiz: a fisionomia é de querubim crescido, cabelos normalmente claros, sedosos e transparentes, emoldurando o rosto que lembra porcelana translúcida. Os olhos são límpidos como gotas de orvalho de cor azul celeste escapando para um verde que lembra a palha tenra. A atmosfera tênue de Marte conduz a longa distância o seu riso farto e a sua voz musical, lembrando os sons delicados de harpa afinadíssima. As mãos são lisas, de pele aveludada como cetim, e os movimentos vivos, com a palma das mãos sempre voltadas para cima, deixam a impressão constante de prodigalidade espiritual. As meninas movem as mãos com a mesma graça das pombas quando pousam, cheias de garridice, nos ninhos mácios. Embora tentando fugir aos lugares comuns das vossas descrições romanceadas, desprovidos de vocábulos que possam assinalar com exatidão os tipos das crianças marcianas, lembramos-vos, apenas, que se assemelham perfeitamente a fascinantes figuras vivas, que os vossos artistas se esmeram no pintar, acima da vossa realidade, nos cromos e ilustrações de obras luxuosas. Pergunta: quais os seus sentimentos emotivos ou psicológicos? Ramatiz: são crianças absolutamente desprovidas de afetações, sofismas ou melancolias do sofrimento precoce. Alegres e simples, exteriorizando o que lhes vai na alma sem frustrações ou descontentamento, são serviçais, ternas, naturalmente respeitosas e com profundo senso espiritual de autoconsciência em todas as suas atitudes. Ninguém as censura, por não merecerem reparos intempestivos, revelam a mesma disposição do caráter do adulto, sendo úteis e verdadeiras, em perfeita harmonia com qualquer situação no ambiente. Assim como a flor não sabe que a virtude é um pecado, mas se manifesta e cresce, embelezando e perfumando o jardim, apenas no desejo ardente de mais sol, a criança marciana é a flor viva e rutilante, que desabrocha no cenário material, regida pelo desejo veemente de mais Deus. Pergunta: o prematuro abandono dos lares, por parte dos filhos, não lhes extingue os laços afetivos que constituem certo prazer da vida humana? Ramatiz: é conveniente não confundir a afetividade espiritual com o sentimentalismo terrícola. A serenidade espiritual, sem os extremismos melodramáticos ou emoções descontroladas, é uma das mais admiráveis características dos marcianos, que vivem distantes do peguismo e das exageradas emotividades dos pais, que se fanatizam à figura provisória do filho de sua carne, assim como o artista se obseda pela sua obra. Também não se descontrolam, no outro extremo inconveniente, na cólera e violência, em que desabrocham o seu orgulho e amor próprio feridos, na brutalidade dos castigos corporais aos filhos desobedientes ou caprichosos. Inúmeras criaturas, em vosso mundo, que têm devoção pelos filhos à maneira de ídolos sagrados, não se furtam de odiá-los, furiosamente, quando eles se emancipam e contrariam os caprichos das tradições de família. Permanecendo num senso de equilíbrio afetivo, os marcianos não extinguem o amor no afastamento prematuro dos filhos, nem se manifestam aflitos, por considerarem a vida física apenas interlúdio da verdadeira vida, que é a espiritual. Esta é inseparável entre os que se amam na pureza do afeto cristão de irmãos eternos. A liberdade concedida bem cedo, aos filhos do lar marciano, é uma contingência ou atitude tão natural como a que adotais com vossos filhos quando consentis que eles se separem de vós a fim de atenderem aos seus deveres escolares ou educacionais, indo, às vezes, até para lugares distantes. Pergunta: essa criança itinerante, que perambula sempre, não se pode deformar psicologicamente, pela prematura emancipação? Ramatiz: não deveis considerá-la ao nível ou próxima da criança terrena, pois não se trata de criança com recalques de caprichos nocivos, irritável,
imprudente e avessa às tarefas sérias, nem sob a influência dos vícios perniciosos de vossos adultos desequilibrados. Está bem longe da figura desatinada do moleque da terra, que é cínico, insincero e rude, portador dessa linguagem fecenina que macula a beleza da infância terrestre. A criança marciana é espírito equilibrado no amor e no bem, que retornou ao vaso físico, apenas para embelezar a alma já de conduta santificada. E os adultos que a cercam são criaturas boníssimas, construtivas e puras de espírito, que desde o berço até a imaculada velhice, dominam as asperezas dos instintos inferiores. Bem cedo, a criança aprende que o corpo é o traje efêmero da alma necessitada, em vez do figurino personalístico configurado pelo homem terreno. Pergunta: a criança marciana está livre das enfermidades naturais da infância terrena? Ramatiz: o sofrimento, funcionando como processo compulsório de purificação humana, nos mundos físicos, serve apenas para os espíritos distantes da consciência espiritual. Os recursos patológicos são canais drenadores das toxinas psíquicas, que ainda se incrustam nos veículos sutis da alma, como sejam as impurezas produzidas pelo ódio, ciúmes, desatinos, luxúria e outros desvios morais tão comuns nas existências humanas desarmonizadas. As chagas, tumores, neuroses, hipertrofias, úlceras, cânceres, etc., resultam da causticidade que o veneno psíquico produz na intimidade extramaterial do corpo astral. A cura se processa na descida, na congelação dessa carga peçonhenta, drenando-a para o campo material, que é o seu verdadeiro correspondente vibratório. A matéria funciona como fio terra e absorve, na manifestação patológica, o quimismo cruciante que ainda oprime e afogueia o espírito aflito. A lepra, repulsiva e dantesca, nada mais é que a terapia espiritual de urgência, que a alma pecadora, ansiosa por se reabilitar, requereu a direção divina, para expurgar o tóxico aniquilante que lhe penetra em todos os interstícios perispirituais. Alucinada, vagando em pungente angústia no tráfego das esferas invisíveis aos sentidos físicos, submersa e oprimida num casulo de magnetismo impuro, coercitivo e atroz, brada aos céus pelo socorro ou tratamento generoso da dor. Suplica, enfim, a oportunidade salvadora da reencarnação, que lhe significa o único recurso terapêutico para aliviar seu sofrimento. Daí poderdes notar a conformação comumente observada nos leprosos, e também nos cegos, porque, na subjetividade de sua consciência espiritual, reconhecem a necessidade de processos de urgente filtração tóxica, através dos poros sensíveis da carne. Em virtude de os espíritos terrestres, com raras exceções, ainda conservarem na sua intimidade grande percentagem do tóxico psíquico mental trazido de outras vidas, a terra é a lavanderia moral e espiritual, em que a alma esponge suas nódoas no rio cristalino das lágrimas purificadoras. É tão benéfico o sofrimento que Jesus, o vosso mentor espiritual, vos aconselhou a máxima resignação ante a dor, para não perderdes os provenos salutares da expurgação deletéria da alma. E para que o espírito terrestre atinja as horas do sofrimento mais acerbo, sem a impossível autodestruição provocada pela falta de preparo psíquico, existem as enfermidades congênitas, da infância, em vosso mundo, que vão graduando as almas num ritmo iniciático à dor, para que, mais tarde, possam atingir o clímax exigível no expurgo do conteúdo nocivo à sua evolução espiritual. Pergunta: consequentemente, a criança marciana está isenta do sofrimento, porque já é espírito superior. Ramatiz: tratando-se de alma equilibrada e emotivamente sadia, dispensa essa rede de canais drenadores do psiquismo desvirtuado, assim como a veste imaculada prescinde de sabão cáustico para extinção das nódoas. Pergunta: na peregrinação que faz a criança, em Marte, ela se interessa pela música e aprende o manejo de instrumentos musicais? Ramatiz: a aprendizagem musical, em Marte, é assunto tão necessário e exigível quanto o curso de alfabetização no vosso mundo. Não é apenas condição de cultura artística ou destaque na esfera comum de vida física. Faz parte da existência cotidiana,
pela mesma razão que o ar se faz preciso à vossa respiração. À medida que a alma alcança estados de sublimidade emotiva, busca sua nutrição espiritual como imperativo rítmico da correspondência vibratória do cosmos. O selvagem do batuque, de ritmo monótono, cansativo, guarda imensa distância do apreciador de Brahms, Bach ou Wagner, assim como o alimento material do homem das cavernas significa monturo detestável ao paladar de um Francisco de Assis. A criança marciana, espírito sublime reencarnado, não só se serve da arte musical como necessidade de biologia espiritual psíquica, como ainda a transforma em vivo complemento do seu linguajar sutil e festivo. Habilíssima em qualquer execução instrumental, improvisando melodias e frases musicais com excessiva facilidade, diverte-se em se comunicar por um vocabulário sonoro, entendível e festejado pelos adultos. Os infantes marcianos têm seus instrumentos como prolongamento vivo de seus espíritos alegres e sinceros. Unem a palavra ao recurso telepático do pensamento e ajustam um excêntrico fundo musical com seus instrumentos portáteis, compondo diálogos sui generis, que fazem o encanto e a alegria da vida marciana. São composições em que se revela um espírito de filigranas inteligentes, folgazão, festivo e de uma sagacidade impregnada de pureza só comparável à das almas santificadas. Podemos afirmar que, em Marte, já se pratica o treino necessário para o entendimento da verdadeira e definitiva linguagem do espírito nas altas esferas, qual seja a música. Daí tornar-se esta arte, na criança marciana, um preceito fundamental de manifestação incessante e desfrutável sob as combinações de cor, luz e som, a maravilhosa trindade das humanidades superiores. Pergunta: esses instrumentos usados pela criança têm qualquer semelhança com os da Terra? Ramatiz: variam, alguns, quanto à configuração e ao processo de execução, embora tenhamos notado inúmeros, análogos aos da Terra. Destacam-se, entretanto, pela confecção em material superior, mais vibrátil, e uníssonos nas repercussões sonoras. Devido ao conhecimento perfeito das leis vibratórias em todos os campos da vida humana, a instrumentação musical dos marcianos é toda acústica, manifestando-se a mais perfeita limpidez de sons e harmonias, despida das proverbiais ressonâncias e distorções dos conflitos vibratórios provindos da heterogeneidade do material empregado. Embora guardemos detalhes específicos para vos transmitir adiante, no capítulo referente à música marciana, esclarecemos que os instrumentos mais comuns e preferidos pela criança marciana são algo parecidos com as harmônicas de boca que se afidalgam, atualmente, no vosso mundo, e que emitem prodígios sonoros nas mãos de apreciados virtuosos. São pequenos aparelhos de forma circular, como dois pratos de metal superpostos, com ranhuras em toda a extensão, e que além de funcionarem melodicamente com o mais sutil impulso de ar emitido pelos lábios, possuem delicado conjunto interno, de minúsculas conchas de substância vítrea e coloridas, receptíveis ao magnetismo humano, que giram e rodopiam velozmente, na mais fantástica combinação de consonância musical. Tais harmônicas em forma de graciosas conchas rasas, superpostas, permitem obter os mais incríveis recursos sinfônicos, em face de outros dispositivos, de rápida adaptação. Pergunta: é a única instrumentação usada pela criança itinerante? Ramatiz: são múltiplas as formas que assinalamos de instrumentos preferidos pelas crianças, mas fogem imensamente à tradicional morfologia dos que usais. Somos obrigados a nos cingermos às descrições semelhantes, a fim de poderdes compreender a capacidade técnica e real dessa instrumentação, que chega a abranger as espécies de harmônicas, flautas, bandolins, miniaturas de harpas, etc. Anotamos, também, certa esfera translúcida, eriçada de agulhas cônicas, que as crianças giram rapidamente, como esses peões multicores do vosso mundo, com a fascinante faculdade de serem regulados desde os sons agudíssimos que emitem, à semelhança dos pássaros estridentes, até as mais deliciosas combinações de vozes cristalinas. Sob os dedos de movimentos inconcebíveis e que provocam exóticas combinações melódicas,
Em consonância com a velocidade rodopiante do instrumento, dificilmente o homem da terra notaria ser música instrumental, acreditando em maviosos cânticos da passarada festiva. Quando se reúnem os itinerantes, que convergem de todos os ângulos das cidades, portadores dos instrumentos mais variados, cessa a atividade comum e o povo participa dos maravilhosos momentos de graça e espiritualidade superior, em que os bandos gárrulos de crianças interpretam todas as vozes da natureza, desde os sons do regato refrescante sobre as pedras polidas até as combinações misteriosas do canto do pássaro espiritual. Este é um dos traços mais encantadores da vida marciana, e que tornam as crianças itinerantes em motivos de júbilo, arroubos e ineditismos, na figura de uma graça divina doada ao orbe. Não vos podemos transmitir de quanta beleza e magnetismo divino se exornam nesses momentos, em que os espíritos marcianos anulam as fronteiras da idade física, para se unirem, uníssonos, na intimidade santa da manifestação crística. A simples enunciação de crianças itinerantes, modifica-se a pulsação do ritmo da vida social e comum, porquanto esses bandos de aves humanas que peregrinam de cidade em cidade, de comarca em comarca, são como traços de união entre todos, conduzindo em suas romarias, canções, melodias, costumes e ineditismos de outras regiões. São consideradas sempre turistas ou mensageiros da boa vontade, cuja linguagem mais comum é a ternura, a música, a cor e a admirável fonte de renovação magnética que lhes transborda como alimento energético para os mais velhos. Pergunta: havíamos concebido a ideia de que essa criança de emancipação espiritual fosse sisuda, avessa aos folguedos e trotes comuns da infância terrena. Não é estranho? Ramatiz: quanto mais o espírito humano se sublima em direção aos mundos edênicos, mais ele se aproxima daquele conceito de Jesus: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. A tristeza, a melancolia e o excesso de sisudez são mais próprios das almas pessimistas, insatisfeitas, demasiadamente dadas às situações prosaicas da vida efêmera. A figura definitiva do anjo, que paira acima dos entendimentos e interesses humanos, não é de catadura triste e penosa, exageradamente preocupada com as opiniões exteriores. Na realidade, é fisionomia radiosa, doce e terna como a criança desprevenida e inocente. Seus movimentos são expansões de afetividade incondicional, sua presença acende alegrias no coração. Em consequência, o adulto marciano é uma criança crescida, que vibra incondicionalmente ante a contagiosa presença da alegria do itinerante. E este, ainda mais vibrátil no conteúdo espiritual sublimado, porque é menos matéria e mais espírito, revela-se na mais absoluta e espontânea disposição travessa, folgazã, na mais pura garotice que é toda inofensiva e atraente. Esse estado de pureza infantil não lhe rouba as características latentes do espírito evolvido, de mente dominadora e muito além dos pruridos geniais do vosso mundo. Sob a figura alegre e expansiva do anjo majestoso, também palpita a sabedoria cósmica do gênio divino. Pergunta: a criança, em Marte, começa a trabalhar logo, em tenra idade? Ramatiz: existe, sim, a obrigação de aprimoramento para os objetivos sagrados do trabalho, que é necessário ao bem comum, mas a criança marciana alcança esse desiderato sob gradual e inteligente curso preparatório, espontâneo e imperceptível, que lhe dá a obrigação laboriosa como um prazer sempre desejável. A habilidade dos psicólogos marcianos favoreceu-os na instituição de recursos suaves e progressivos, nas exigências do labor cotidiano, que puderam eliminar todo o aspecto alérgico, desagradável e monótono das tarefas prosaicas. Os pais estão distantes do falso pudor de serem confiadas tarefas comuns à criança mais favorecida no campo econômico, não privam sua prole de desenvolver suas energias em potencial, que através do trabalho humano criam as condições dinâmicas do futuro anjo criador. A disciplina de cooperação no plano físico forma o curso preparatório para o desenvolvimento das forças cósmicas que estão condensadas na intimidade da alma criada por Deus. Os mundos físicos ou materiais não são vales de lágrimas,
penitenciárias do espaço ou celas planetárias de expiações espirituais, na feição comum com que conheceis essas definições, na realidade, significam sempre, e eternamente, abençoadas escolas de ratificação espiritual. O Criador, que é infinitamente inissábio, bom e justo, não teve em mente criar departamentos corretivos, mas, sim, institutos de aprimoramento sideral. A dor e o sofrimento são processos de aperfeiçoamento espiritual, à semelhança da lixa que beneficia e dá polimento à madeira, do ácido que asseia a vidraça ou do cinzel que desbasta o carbono e o transforma em rutilante preciosidade de ourivesaria. Pergunta: como é essa preparação gradual para o trabalho que recebe a criança marciana? Ramatiz: é adaptação crescente a uma profissão ou labor, suave e imperceptível, em vez de uma obrigação repentina que se torna desagradável pela ausência de preparo psicológico. Analogamente, lembramos os ajustes gradativos que o acadêmico faz no curso de medicina, e que o blindam naturalmente contra os efeitos repulsivos da patologia, possivelmente não suportados se fossem apresentados ex-abrupto. As crianças marcianas vão agregando aos seus divertimentos, lazeres e iniciativas, pequenos esforços que as condicionam às responsabilidades definidas. Os pedagogos traçaram um ritmo educativo e compulsório em toda a peregrinação das crianças itinerantes, que as predispõe ao labor futuro na comunidade. Embora com todas as vontades e gostos favorecidos, sempre lhes são exigidas tarefas, ajustes e cooperações para suas próprias solicitações. Quando em trânsito, nos veículos à sua disposição, devem cuidar dos controles magnéticos, espécie de radar que impede o choque de contrários nas mesmas faixas de tráfego. O alimento obtido nas reservas nutritivas públicas pede-lhes as iniciativas de busca, escolha e autosserviço. O líquido aguarda-lhes as providências de dosagens radioativas. Os instrumentos públicos despertam-lhes reflexões preliminares para os manejos funcionais. O leito nos lares de hospedagem espera os cuidados da arrumação adequada. O vestuário e o asseio são tarefas que devem ser executadas pessoalmente, embora sob orientações superiores. Em todos os lares de visitações, a criança propõe uma tarefa de responsabilidade a seguinte que a substituirá. Milhares de motivos graduais vão intensificando o potencial laborioso, criando uma segunda natureza dinâmica e disciplinada. Além dos recursos de cooperação a que se vê obrigada a criança no concurso alheio, despertando maiores ensejos de fraternidade. Normalmente, o menino se transforma em cidadão adulto, portador de um conteúdo energético laborioso e suficiente, que o predispõe às tarefas mais prosaicas e fatigantes, sob a mesma índole com que se mantém nos folguedos e prazeres. Existem seres, na Terra, que, ainda nos derradeiros dias de suas vidas físicas, não suportam a imobilidade ociosa, vivendo inquietos e ativos, sem poderem libertar-se da condição dinâmica que se modelou através de uma infância árdua e laboriosa. Sentem-se prazenteiros, otimistas e desafogados no trabalho contínuo, nas obrigações materiais que lhes compensam o transbordamento de energias criadoras. É o trabalho, na realidade, que desata o conteúdo do espírito candidato à angelitude. Pergunta: em face da ausência prematura do lar, a criança marciana não se sente nostálgica, à distância dos afetos mais chegados? Ramatiz: essa nostalgia de que falais é comum aos espíritos sublimados, porque reflete a saudade do seu verdadeiro habitat, que é o mundo edênico. A concepção da fisionomia triste do anjo desterrado tem seu fundamento, pois o meio hostil obriga a entidade espiritual a um recolhimento íntimo, procurando compensação à sua manifestação subjugado pelas forças que lhe limitam a expansão sideral. Afora isso, a criança marciana, que é também um espírito a caminho da angelitude, não é possuída de melancolia pela ausência do lar humano, uma vez que vive, no âmago de sua contextura espiritual, as vibrações expansivas do amor fraterno, universal. Pergunta: até que idade análoga terrestre a criança itinerante prossegue em sua peregrinação voluntária? Ramatiz: até o equivalente físico dos 7 anos terrestres, quando assim preferem,
Ou, então, prosseguem até 14 ou 21 anos, no vosso calendário, porque realizam o curso educativo, periódico, consecutivamente aos lugares que frequentam na peregrinação. Lembramos-vos que a espontaneidade e livre escolha de estudos ou profissões, ou mesmo de trabalho, em Marte permitem a cada um viver, tanto quanto desejar, nos objetivos que traça para sua aventura íntima. Ocorre, no entanto, que, em se tratando de almas muito evoluídas, ingressam normalmente no ciclo comum da vida coletiva. 6. Educação e escolas. Pergunta: como são os edifícios escolares, em Marte? Ramatis, são algo semelhantes às últimas edificações escolares do vosso mundo, que já se constroem em função da necessidade pedagógica. Formam conjuntos extensos, comportando dezenas de edifícios amplos, de material vítreo, translúcido, alguns de forma retangular, com o aspecto de enormes blocos de vidro terrestre, inteiriços, de cobertura plana, outros são ovoides, de abóbadas maciças, e cercam a edificação principal, assemelhando-se aos tanques gigantes das refinarias de petróleo, caracterizando-se pelas suas estruturas agradavelmente coloridas e iluminadas. Lembram imensos focos de luz polarizada, entre vastos caramanchões cobertos por trepadeiras sulfurinas e cipós cor de topázio. Nas bases inferiores, viceja a prodigalidade de flores cor de rubi e gemovo, brotando do seio de aveludados cinturões de vegetação lilás, de imaculada brancura, e que constituem fascinantes rodapés de relevos vivos e rendilhados cintilantes. Extensos canteiros de grama esmeraldina, com reflexos avermelhados, servem de tapete natural para os estudos ao ar livre, sob a direção de afetuosos preceptores. Pergunta: quais as cores preferidas para essas escolas? Ramatis, as cores internas ou externas são as do próprio material de que são feitas as paredes, à semelhança das residências a que já nos referimos. As salas de estudo afiguram-se espaçosos caixões de cristais suavemente coloridos, que absorvem a luz solar e a polarizam para o interior, em tons sedativos e poéticos, propiciando uma riqueza de matizes refrescantes, nas zonas tropicais, e caloríficos nas regiões polares. As paredes, assentadas em compridas e transparentes corrediças de metal polido, podem ser deslocadas facilmente, formando amplas aberturas que põem em comunicação com o interior das salas vastíssimos jardins externos, que as inundam de perfumes inebriantes, trazidos pela brisa das colinas. Pergunta: exige-se, também, nas escolas, a cor funcional ao tipo de estudo? Ramatis, essa peculiar disposição de cor funcional, como é exigível em Marte, refere-se à necessidade de a alma se exercitar, gradualmente, nos campos de todas as atividades humanas, a fim de incorporar em si maior padrão de cores, sons, luzes e perfumes, aumentando sua bagagem sideral e apressando a sua aventura eterna, no apercebimento vibratório das belezas cósmicas. Eis porque salas reservadas aos estudos científicos ou pesquisas são iluminadas comumente por suaves tons lilazes extraterrenos, sugerindo cores além do violeta. As cogitações filosóficas se processam em ambiente de sedativo azul claro, os esforços intelectuais mais objetivos, ou de ordem mental criadora, se realizam sob a luz amarelo-dourada. As evocações históricas, como são de caráter mais afetivo, sucedem-se nos salões de refulgente carmim rosado, a cor do afeto. Pergunta: essas cores apenas predispõem à emotividade ou também auxiliam a maior percepção espiritual? Ramatis, em virtude da maravilhosa combinação de luz-cor-magnetismo, peculiar a toda atividade marciana, o ambiente de cada sala de estudo é envolto por um magnetismo luminoso e colorido, cuja aceleração ou redução de frequência predispõe os alunos à correspondência com o assunto em cogitação, quer excitando ou suavizando o ritmo vibratório cerebral, ou produzindo estados dinâmicos mentais, ou a serena meditação. Na realidade, a cor magnetizada não atua diretamente nos centros sensoriais do cérebro, mas no duplo etérico e astral, que é o campo íntimo onde o espírito age diretamente com mais eficiência.
Embora o cérebro apresente efeitos objetivos, capazes de serem assinalados por aparelhamento análogo aos detectores de mentira ou eletroencefalógrafos, é no campo causa que se exerce a sua mais enérgica atuação. Já conheceis do vosso mundo a influência da cor na estrutura psicológica de cada ser. Aquele que se sente tranquilo sob o clima azul claro, pode se tornar inquieto diante do verde seda. O que prefere esse verde como sedativo, pode sentir-se incomodado em face do azul. Os cientistas, em Marte, produzem faixas vibratórias cromáticas, em torno das crianças, predispondo-as psicologicamente à maior receptividade do estudo, pela atuação das cores e matizes prediletos aos estados emotivos e mentais. Conhecendo as cores básicas que também predominam conforme a esfera de estudos, científica, filosófica ou artística, conseguem bons prognósticos sobre os alunos, observando-lhes a predileção por determinada cor e verificando que espécie de atividade essa cor fundamenta. Pergunta: quais essas cores básicas e como atuam? Ramatiz: considerando, por exemplo, que o vermelho é cor excitante e vital, capaz de agir no sistema endocrínico e apressar a função da tireoide, e, consequentemente, do metabolismo orgânico, a criança que, em Marte, é letárgica nas suas funções de assimilação pedagógica, devido à hipofunção endocrínica, é transferida para o salão vermelho, no qual encontra excitações para melhores desideratos mentais. No caso inverso, do aluno ser um hipertireoídico, em que o sistema nervoso apressa o raciocínio além do ritmo natural exigido pelo estudo, o seu aprendizado é continuado em salas cuja cor atua como frenadora da glândula tireoide. Embora façamos comparações ao gosto terreno, vos advertimos que essa atuação da cor é exercida fundamental e diretamente no campo astral ou etérico, através dos centros de forças que a medicina ocultista oriental denomina de chakras, ou discos na vossa linguagem ocidental. Pergunta: a natureza comum dos estudos é mais progressiva do que os nossos sistemas pedagógicos? Ramatiz: o principal fundamento do ensino marciano é desenvolver a imaginação da criança, em perfeita sintonia com o mundo invisível. Sendo a vontade fator preponderante no equilíbrio da vida humana, os mestres submetem os alunos a exercícios graduais de imaginação, fazendo-os evocar, na mente, objetos que foram previamente examinados. Ensinam-lhes a delinear no campo imponderável da imaginação, estrelas, rosas, objetos ou formas geométricas, em que a luz e a cor devem predominar. Acentuam-lhes o exercício até que essa imaginação se faça correta, à luz examinadora dos professores clarividentes. Pergunta: um aluno que pretende ser pintor, recebe o mesmo ensino preliminar que um músico? Ramatiz: o aluno de predicados inatos para pintura, além do curso primário de adaptação mental, bem mais adiantado do que o de vossas academias, ingressa num instituto especializado, a fim de aprender a lei de correspondência das funções psicológicas e etéricas das cores. Geralmente, os vossos pintores fixam as cores em rigorosa conformidade com as que lhes apresenta a paisagem do mundo material, ignorando, a maioria, que as nuances cromáticas vão muito além do academismo fotográfico do orbe. Muito além da expressão objetiva de cor-substância, existe algo que interfere na intimidade etérica e astral de cada ser, criando estados emotivos e psíquicos, que erradamente são atribuídos a acontecimentos morais ou patogênicos. Para vosso melhor entendimento, diríamos que o mundo de fada, das cores, é regido por um espírito, isto é, por uma qualidade ou consciência coordenadora que entra em relação direta e profunda com o fragmento sideral que é o espírito do homem. Daí a necessidade de o futuro pintor, em Marte, precisar discernir a função psicoastral etérica de cada cor, muito antes de ela representar aspectos do ambiente físico. O fato de o vermelho excitante provocar elevação de calor no aposento em que é decorado, o azul ser refrescante e o branco ou cinza baixar a temperatura bem vos comprova uma energia ou força, um espírito consciencial, que atua no campo magnético do mundo e consequentemente no plano espiritual de cada criatura. Pergunta:
O aluno que já foi pintor em outra existência, deve tornar a repetir essa arte, apesar de já ser um exímio artista. Ramatiz, não é aconselhável repetir-se as mesmas experiências humanas, se estas não oferecem ensejos para novos progressos de aperfeiçoamento. Não haveria sensatez espiritual, se a alma tivesse de voltar a reproduzir, ipsis literis, as mesmas realizações que já estratificou no subconsciente, como patrimônio inalienável. Pergunta: não há, então, conveniência em o artista renovar suas tentativas, a fim de aprimorar melhor a sua primeira experiência? Ramatiz, quando se trate, como dizeis, de aprimorar a primeira experiência, isso importa em reconhecer que ele precisa repetir a lição anterior, por não haver conseguido aprendê-la perfeitamente. Neste caso, é óbvio que ele necessitará repetir a lição, até que faça jus a passar para curso mais adiantado. Entretanto, a considerar que o artista, seja ele pintor, músico, poeta ou, também, profitente de qualquer ciência, para alcançar o auge da perfeição possível no seu mundo, precisa que se aperfeiçoe, também, na arte ou ciência das virtudes superiores da alma, pois, sem este fundamento, a inspiração do artista não alcança aquela receptividade espiritual que possibilita a alma captar as expressões superiores do motivo que a empolga. Pergunta: por que, conforme afirmam os espíritos, precisamos voltar a nos reencarnar na Terra, se em Marte isso não é condição exigível? Ramatiz: se retornais a novas reencarnações para repetirdes as mesmas experiências, tantas vezes vividas, é porque não executais com firmeza e diligência as tarefas que vos são dadas para o vosso eterno bem espiritual. E como não realizais os vossos labores espirituais com o devido respeito e correção às leis do cosmos, mas os substituís pelos valores transitórios dos mundos de formas, a vez de repeti-los até exaurir-se a sedução por paixões inferiores. Em Marte, a repetição das mesmas lições recebidas em reencarnações anteriores, seria um paradoxo, equivalendo ao acadêmico, do vosso mundo, que resolvesse retomar ao curso primário para balbuciar novamente o ABC. Em face das vossas contraditórias romagens reencarnativas, em que disseis a matéria e regressais sempre com desalento e a queixa profunda em vossas almas, tanto lá como cá, cremos que longa ainda é a estrada de espinhos para conhecerdes a verdade. Ainda não vos preocupais em desatar os laços do mundo de César, a fim de gozardes a liberdade definitiva do mundo de Deus. Alegais sempre a necessidade de equilíbrio entre a matéria e o espírito, dedilhando o conceito popular de nem tanto a terra, nem tanto a mar. A realidade, entretanto, é que ainda apreciais imensamente os mundos materiais com as suas ilusões e seduções transitórias. Ainda vos atrai e fascina o desejo e o manuseio de quinquilharias terrestres, na feição de sedas e veludos, símbolos hierárquicos, relevos personalísticos, enfeites e bordados, gloriolas e latifúndios. Ainda não vos seduz o mistério santificado do meu reino, não é deste mundo, nem vos importais com os tesouros que a traça não rói e a ferrugem não come. Naturalmente, não vibrou, no âmago do vosso espírito, a voz silenciosa do Eu Sou. Pergunta: como são os livros, em Marte? Ramatiz: são feitos de substâncias radiantes, em cores verdes seda, ou azul claro, a fim de não fatigarem a vista. As gravuras parecem animadas, cheias de vida. São chamados livros definitivos. Pergunta: por que livros definitivos? Ramatiz: são os livros históricos, os dicionários e as enciclopédias que registram os assuntos já definitivos no campo a que se reportam. Suas folhas exalam, muitas vezes, certos perfumes correspondentes aos assuntos expostos. Pergunta: como poderíamos entender esses perfumes em analogia com os assuntos? Ramatiz: imaginai, por exemplo, livros terrestres, que, descrevendo panoramas geográficos da Índia, exudam perfumes de sândalo, natural daquele país. Outros, que, descrevendo uma floresta, exalam os odores agrestes da mata virgem das parasitas ou das folhagens úmidas debruçadas sobre os regatos. Se é um livro de narrativas históricas,
Evoca os odores das épocas romanas, egípcias ou os sutis perfumes da aristocracia francesa. Um tratado de zoologia exala as emanações das espécies em estudo. Uma explicação técnica, de enciclopédia, desprenderá as características odorantes dos assuntos em cogitação, seja uma técnica de fundição ou exposição científica na indústria química das tintas. Desnecessário lembrar a riqueza de motivos odorantes que pode existir num tratado de flores, ervas ou frutos. Pergunta: essas folhas impregnadas de perfumes não se tornam estéreis com o uso constante? Ramatiz: o processo de impregnação de perfumes, nesses livros definitivos, está muito além das vossas perspectivas mentais, porque são obtidos com os maravilhosos recursos do magnetismo, que permite, em tudo, processos realmente definitivos. A gama olfativa dos marcianos também é mais extensa e mais etérica que a dos terrícolas, facultando-lhes viver mais profundamente no campo imponderável. Pergunta: é possível um relato mais detalhado desses livros? Ramatiz: não é fácil, devido a não possuirmos vocábulos específicos para vos esclarecer o teor da energia magnética que os marcianos empregam nas suas realizações superiores. Da mesma forma que vos seria difícil explicar aos antigos romanos que as imagens projetadas numa tela cinematográfica ou aparelho de televisão são produzidas pela eletricidade, também nós deparamos com dificuldades idênticas para vos revelar as conquistas avançadas da ciência em Marte. Vamos expor, no entanto, o mais aproximado possível, um relato em correspondência com a vossa percepção mental. Os livros definitivos, compostos de folhas radiantes, assemelham-se a lentes finíssimas, iguais aos mais finos papéis de seda, que refletem, em terceira dimensão, os caracteres impressos. A impressão tipográfica não é análoga à terrena, os caracteres se imprimem por projeção, nas páginas translúcidas e suavemente coloridas. Pergunta: afora esses livros definitivos há outro processo de leitura? Ramatiz: existe a projeção em retângulos vítreos, transparentes, de pequeno porte, que favorecem a alfabetização e as leituras transitórias. É algo semelhante à vossa cinematografia, porém, a tela vítrea age, também, em absoluta sincronia com todas as oscilações da projeção. É magnetizada e, automaticamente, sintoniza a cor básica, o tamanho adequado dos caracteres e a quantidade de luz suficiente para a leitura agradável. A imensa superioridade da aprendizagem intelectual e científica, em Marte, provém da feição de espontaneidade e divertimento que elimina a fadiga e a monotonia do estudo. Pergunta: ainda se pratica o esforço da memorização? Ramatiz: os aparelhos de projeção são diminutos e desmontáveis, cabem facilmente no bolso usado pelo marciano. A projeção é sem cone luminoso, mas através de raios invisíveis, espécie de ultravioleta, ou visíveis apenas quando formam as imagens no retângulo radiante. As cintas que vibram nos microprojetores são impressas para dupla projeção. Conforme a frequência regulada no projetor e em sintonia com a tela radiante, os caracteres que estão sendo projetados podem ser substituídos imediatamente pelas próprias triagens e quadros vivos a que se referem. É suficiente um suave movimento no botão regulador de frequência, para que, em vez da projeção de letras, se fixem as imagens ou cenas que os mesmos caracteres estão expondo. A memória, pois, também assimila pela visão que a mente está fixando pela leitura. Pergunta: poderia-nos citar um exemplo comum do nosso mundo, que elucide essa mudança vibratória, de letras para imagens correspondentes? Ramatiz: citamos o processo distinto que vos dá, separadamente ou ao mesmo tempo, a radiofonia e a televisão. Difere, em Marte, porque a modificação se processa no mesmo campo vibratório da imagem projetada, enquanto no vosso caso muda a frequência vibratória de som para visão, ou vice-versa. Podeis tomar, como exemplo aproximado, a ideia de que as vossas fitas de gravadores de som pudessem gravar, ao mesmo tempo, vozes e música, destacando-as, depois, conforme a frequência atuada. Pergunta:
Essa leitura projetada nos retângulos radiantes não será uma derivação das realizações cinematográficas que já possuímos? Ramatiz, esforçamo-nos para que vos aproximeis, o mais precisamente possível, da realidade científica marciana, sem pretendermos vossa compreensão total das explicações, pois, o máximo de vossa ciência atual, em múltiplos casos, corresponde só ao mínimo de Marte. Há certa semelhança na configuração e funcionamento da aparelhagem marciana com a terrestre, no campo da ciência e da técnica, mas o que constitui a falta maior de analogia é o tipo de energia magnética em uso. Naturalmente, se desejasseis explicar um Zulu como é a vossa telegrafia, teríeis que afirmar-lhe tratar-se de uma espécie de batuque à distância, produzido com pequenos pedaços de ferro e martelados silenciosamente. O Zulu ficaria surpreso, imaginando pequeninos tambores do tamanho de limões, fazendo-se ouvir a quilômetros de distância. Mencionando-vos lentes, películas, retângulos, projetores, cintas, páginas e frequências, cingimo-nos, obrigatoriamente, ao vosso campo morfológico e familiar, a fim de que possais mentalizar o que é desconhecido conceitualmente do vosso intelecto. Vestimos um aristocrata com roupas de pobre e vos pedimos que imagineis um príncipe. Cremos que se defrontasseis certos aparelhos científicos, usados em Marte, manifestaríeis a mesma impressão de espanto que teria o Zulu diante de vossa televisão. Pergunta: qual a natureza do ensino escolar em Marte? Ramatiz: vai muito além dos métodos exaustivos e dos desperdícios pedagógicos terrestres, que nivelam no mesmo padrão vibratório tipos infantis opostos e de cerebração diversa. Faz-se, primeiramente, a seleção em que se comprova a tendência receptiva da criança, para depois despertar-lhe certos centros sensoriais, e a de desenvolver zonas cerebrais, ainda incomuns na Terra. Graças aos recursos da cromosofia iluminada e do eletromagneto mental, no campo etérico, produz-se um aceleramento nas percepções mentais infantis, que favorece o entendimento breve e a identificação na esfera psíquica. Os preceptores criam atmosferas combinadas aos raios do astral superior, que predispõem o psiquismo da criança para maior sensibilidade e percepção das rápidas frequências vibratórias no éter marciano. Absorvem, assim, maior cota dos ensinamentos e compreendem melhor as causas que geram, no invisível, os efeitos objetivos na matéria. Pergunta: quais os recursos gerais usados pelos pedagogos? Ramatiz: todas as manifestações da natureza, como sejam a cor, a luz, o som e a poesia, são sincronizadas com o desenvolvimento das faculdades psíquicas superiores das crianças. A preocupação fundamental de que nas lições e experimentos, sejam abrangidos os fenômenos em suas manifestações visuais, auditivas, olfativas, táteis, gustativas em perfeita correspondência com as percepções, já latentes do sexto sentido. Pergunta: esse sexto sentido tem alguma identificação conosco? Ramatiz: é o que chamais de intuição, no vosso mundo, e que está se desenvolvendo mais pronunciadamente nas raças latinas, onde se formará a sementeira para a sexta raça-mãe. Surge, aos poucos, como imperceptível impressão vaga, sem perceberdes a origem, e o atribuís a uma espécie de faro espiritual, porque associa remotos conhecimentos aos fatos observados no momento. Inúmeras tribos, em vosso mundo, possuíam essa faculdade bem desenvolvida, graças a um efeito produzido pela astralidade incomum. Usavam-na com êxito na procura de desaparecidos das aldeias ou no reconhecimento de posições inimigas. Na pedagogia marciana, a criança desenvolve a intuição sob um ritmo disciplinado e progressivo, num processo de auscultamento espiritual do mundo invisível. O que em vosso mundo, alguns esforçados esotéricos ou ocultistas têm conseguido parcialmente, os marcianos fazem em massa, como condição comum de sua evolução. Pergunta: é o sexto sentido que dá aos marcianos a sua convicção de imortalidade, ou essa convicção é devida ao progresso científico? Ramatiz: o verdadeiro saber humano não se manifesta pelo intelecto, porém,
pela intuição. Deus, que é o todo, o cosmos, o espírito infinito, desde que seja intelectualizado pelo homem, ou definido pela criatura, teria de ser limitado, circunscrito, reduzido. Essa definição não pode ser real, uma vez que o infinito, o ilimitado, o incriado é impossível de ser definido pela parte que é apenas criada. No campo científico o homem pode satisfazer o seu intelecto, formalizando e delimitando as suas ações ambientes, porque define detalhes entre as fronteiras do que vai conhecendo. Mas só a intuição, que é a própria manifestação cósmica de Deus, pode compensar a impossibilidade de o intelecto definir o todo pela parte. Sentir Deus filtrando-se pela parte, que é o homem, é mais exato e mais certo do que saber Deus abrangido pelo espírito humano. E como esse sentir Deus aumenta tanto quanto aumenta a consciência da parte em direção à consciência cósmica do todo, o intelecto nunca poderá defini-lo, porque não pode alcançá-lo dentro de uma fórmula fixa e matemática. Considerando a consciência humana uma circunferência, que se dilata tanto quanto evolui esse homem, e Deus um conjunto de raios que partem do centro em todas as direções, verificareis que, por mais expansão que obtiver a consciência humana, nunca poderá alcançar os raios que partem para o infinito. Daí a impossibilidade de a parte humana definir o todo cósmico. Os marcianos, mais modestos que os terrícolas, em suas concepções espirituais, deixam-se penetrar, na quietude de suas almas, nutrindo-se com a verdadeira ciência, que é eterna e ilimitada concedida por Deus, mas sem o meio artificial da instrumentação humana. É verdade que a sua ciência lhes completa o conhecimento no campo das formas, mas é a intuição que lhes permite a sabedoria de Deus. Pergunta: as matérias ensinadas correspondem, por exemplo, aos nossos ensinamentos de matemática, geografia, história ou línguas? Ramatiz: existem matérias semelhantes, embora exclusivamente ensinadas só no seu conteúdo útil e proveitoso, que é facilmente compreendido, ante os recursos admiráveis da cinematografia adaptada a cada matéria em estudo. Na geografia, o sistema de telefotografia capta e projeta todos os relevos e acidentes da natureza, em suas manifestações naturais e em escalas relativas, ajustando milimetricamente as cores exatas às imagens das telas radiantes. As películas confeccionadas de matéria vítrea, flexíveis e transparentes, quando projetadas, revelam detalhes da conformidade da substância que compõe as telas. Pergunta: como se ajustam e funcionam essas telas radiantes, em sintonia com as projeções? Ramatiz: conforme a espessura, cor, posição e conteúdo vítreo, essas telas podem assim notar os altos e baixos relevos do solo, contrastar particularmente as espécies vegetais e ampliá-las dos mapas projetados, para fins de estatísticas. Como esse telefotogeográfico é procedido pelos recursos magnéticos das lentes de profundidade etérica, a combinação tela-projeção pode ressaltar e definir quase todas as variações atmosféricas do momento, auxiliando o levantamento aerográfico do planeta. Analogamente aos recursos fotográficos empregados na esfera astronômica do vosso mundo, os marcianos empregam um sistema de telefoto e projeção, a fim de estudarem os setores da natureza invisíveis a olho nu. Pergunta: essa denominação de telefotografia não conviria mais ao longe do que penetrar no mundo invisível? Ramatiz: empregando o termo telefotogeográfico, ante a insuficiência de vocábulos precisos ao assunto, desejamos conceituar a ideia de fotografia além do vosso mundo visível, mais distante e longe dos vossos olhos, mas sem nos referirmos ao campo infinitesimal microscópico. Pergunta: as escolas possuem quadros, mapas e bancos, análogos aos da Terra? Ramatiz: embora sejam órgãos educativos de um plano mais evolvido do que a Terra, não podem prescindir de recursos algo semelhantes e que lhes servem de apoio no mundo das formas materiais. Diferem, no entanto, esses recursos, pela composição dos detalhes da escola, sempre em razão da harmonia do todo. É esse um dos mais belos característicos de Marte, porque o seu habitante, em mais íntimo contato com Deus,
Observe e organize as suas ações, também em sentido mais cósmico. A escola assemelha-se a uma orquestra, onde cada peça e objeto constituem uma nota componente do conjunto. A criança sente-se eufórica e ativada em seu senso de curiosidade, devido aos atrativos inéditos que surgem todos os dias, e que encantam pelas originais e inesperadas composições do seu ambiente de estudos. Há sempre uma ligação íntima de cores, formas, luzes e melodias, que ondulam, suavemente, em sintonia com as lições em curso. Pergunta: poderá expor-nos uma comparação mais acessível à nossa mente? Ramatiz: imaginar um salão destinado a estudos de botânica, dentro do qual, para simular e se descrever com mais realismo, a matéria da aula que está sendo exposta, flutuam no ar ambiente, os aromas exóticos das espécies silvestres e, também, os da Mata Virgem com suas árvores gigantescas, em cuja ramaria passarada e riqueza vibra cânticos de suavidades indescritíveis, os quais, associados ao rumorejo dos regatos, criam no salão de estudo um panorama de aspectos admiráveis e impressionantes, e até a temperatura, estabelecida artificialmente, é fixada à semelhança do clima refrescante ou tímido da floresta, e onde, enfim, semelhantes recursos, aliados à influência dos mestres no psiquismo da criança, satisfazem a visão, ao olfato e aos demais sentidos. Então, vos certificareis que o aluno marciano, sob o encantamento e a ternura dessas emoções, aprende sem o sacrifício ou esforço exigido pela memorização comum ao vosso mundo. Ele abrange todo o conteúdo das lições que recebe, e quando a evoca, associa-lhe as ideias afins, estereotipadas no seu espírito, devido, justamente, às doces emotividades que lhe foram suscitadas nos seus estudos de fundo educacional e psicológico. Os alunos não fossilizam os ensinamentos no subconsciente, à maneira do vosso antigo mestre-escola, mas vivem os acontecimentos. A simples evocação de uma palavra, pelo seu significado, liberta e põe em movimento nos seus sentidos todo o cortejo das sensações que lhes são adstritas. Subjetivai, pois, tudo isto, e tereis uma ideia aproximada dos processos e da configuração dos estudos numa aula das escolas de Marte. Pergunta: os alunos são reunidos em grupos, a feição comum de nossos educandários? Ramatiz: são agrupados após rigoroso exame efetuado pelos médicos pedagógicos, conforme a síntese psicológica das tendências de cada aluno. Em face de a reencarnação ser crença geral e comum, em Marte, os médicos reconhecem que o mais importante na criança é auscultar-lhe a alma, pois, na sua intimidade, ela traz impressa a verdadeira memória de suas vidas pregressas. Mediante sentidos desenvolvidos e faculdades aguçadas pelo exercício, esses médicos efetuam o diagnóstico psicomental do aluno, e examinam-lhe no invólucro perispiritual os matizes astrais predominantes. Através do duplo etérico, podem observar os centros de forças mais desenvolvidos e predizer, com relativa segurança de diagnóstico, as futuras possibilidades da criança. Selecionam-nas e as agrupam, conforme maior ou menor disposição para determinada arte, ciência, filosofia ou faculdades psíquicas que se apresentam embrionariamente. Pergunta: quais as características desses médicos pedagógicos? Ramatiz: são professores que fazem cursos similares aos de medicina e aprendem a estrutura biológica dos seres, concomitantemente com as faculdades psíquicas, que também desenvolvem no curso acadêmico. Pergunta: esses médicos pedagógicos, de faculdades superiores à massa, porventura, também não incidem em erros? Será Marte um setor perfeito? Ramatiz: Marte ainda está muito longe da perfeição, a qual, aliás, é sempre relativa, pois a perfeição em sua expressão integral ou absoluta, só em Deus existe. É também mundo de transe, um banco escolar na Universidade do Cosmos, embora mais evoluído do que a Terra. Nos diversos planos em que o espírito atua, há sempre algo que a sua inteligência desconhece, pois esta é relativa e não pode conter o conhecimento completo do todo. O homem aumenta a sua compreensão e apura o seu sentimento,
Mas o equívoco é sempre substituído por outro equívoco mais sutil, na conformidade do seu progresso e na manifestação mais alta, porque o ilimitado saber só a Deus pertence. Consequentemente, os médicos marcianos também incidem em equívocos, mas num plano